quero te lembrar o seguinte, novembro é o mês de atenção à saúde dos homens. E aproveitando esse mês, hoje vamos falar sobre a vaidade masculina. Os homens estão mais cuidadosos com a aparência, buscam tratamentos estéticos, cirurgias plásticas, tudo para repaginar o visual e acompanhar a mulherada que anda cada vez mais linda, fala a verdade. E você, homem, você, mulher que está ligada com a gente, tem alguma dúvida sobre a cirurgia plástica para homens? Mande a sua pergunta para a gente no telefone que é o 991015372, porque o Dr. Tiago Bodanese já está ao vivo aqui comigo para conversar sobre esse assunto. Boa tarde, doutor. Tudo bem? Seja bem-vindo. Boa tarde, Flávia. É um prazer estar aqui, ainda mais assim, maravilhosa como você está hoje. Obrigada, doutor. Falando da aparência masculina, os homens estão pensando mais nisso? Então, exatamente é o que você falou no início. As mulheres estão cada vez mais ficando mais bonitas, se cuidando, procurando tratamentos estéticos, cirurgias plásticas. Também o homem tem, sim, Flávia, esse direito de procurar se manter mais bonito, mais jovem, mais atraente. E por isso que agora, entrando no mês de novembro, que é o mês de atenção da saúde masculina, não só a próstata, gente, mas o homem também pode pensar em se cuidar na sua aparência, na sua estética, né? E isso a gente está focando exatamente agora nesse mês. E quando a gente fala, doutor, de cirurgia plástica masculina, a gente está falando do quê? Do que eles mais procuram? Excelente pergunta, Flávia. Os homens hoje, eles têm uma grande procura no consultório médico de cirurgião plástico para buscar tratar a pálpebra caída, o nariz que está muitas vezes torto, está caindo, está grande, também a questão de lipoaspirações através de lipo da papada, lipo da barriga. Isso que eu ia perguntar, a lipo no homem ela é um pouco diferente, porque a gordurinha do homem ela se espalha de uma forma diferente do que a da mulher. Exatamente. A mulher, sim, tem um corpo mais violão, né, como a gente está acostumado popularmente falar. O homem tem um corpo mais quadrado ou invertido, ou seja, o homem precisa ter a parte superior maior do que a parte inferior, de uma certa forma. Então, não ter aquela barriga. Aquela barriga, ela não é bonita, não é estética. E por isso a gente muitas vezes usa de tratamentos cirúrgicos, mesmo como a lipoaspiração, hoje está em moda até a lipoaspiração HD, né, que é a High Definition. A HD é que faz o tanquinho? Faz o tanquinho. Mas a lipo HD, a gente pode dividir ela em algumas categorias, tá? Muitas vezes as pessoas acham lipo HD só fazer tanquinho, não é bem assim. A gente já foi no tanquinho, doutor, viu? Explica então como é. A gente pode dividir esse tanquinho de algumas formas. Por exemplo, lá nos Estados Unidos a gente está acostumado a fazer isso em atlético, por exemplo. Então, um abdômen mais atlético, você definindo mais as laterais da musculatura. Também pode ser feito a lipoaspiração HD, fazendo aqueles gominhos. Então, a gente pode trabalhar, de certa forma, deixando sim o homem mais bonito, mais atraente, né? Dentro da cirurgia plástica, dentro da ética, dentro da segurança, dentro de uma recuperação mais rápida hoje também para os homens, porque os homens também querem continuar trabalhando. Não é só ficar bonito, mas eles também querem voltar às atividades o mais rápido possível. Né? A gente vê também que às vezes tem homens que estão na academia, estão treinando, o braço está forte, aqui está tudo ok, mas aquela gordurinha das costas, o pneuzinho, é difícil de perder, né? Principalmente depois de uma certa idade, né, doutor? Flávia, exatamente isso. Os homens hoje estão muito preocupados muitas vezes em malhar, né? Mas tem situações que você não consegue resolver só na academia. Uma delas é essa gordura localizada, que não só para a mulher, mas para o homem também, mas também a parte facial, né? Se a gente pensar, quando o homem está fazendo academia, muitas vezes ele trabalha mais a musculatura facial. Por isso, a toxina botulínica, muitas vezes, tem que ser um tratamento até mais precoce para esses homens, né? Os preenchedores, a harmonização facial, tudo isso também a gente pode tratar para o homem ficar mais bonito agora nesse mês de novembro. Eu tenho que fazer uma pausa agora, daqui a pouco eu quero que o doutor explique mais sobre a questão do rosto e quando que esse homem deve começar a tratar. Estamos de volta para continuar o nosso papo sobre cirurgia plástica e procedimentos estéticos, hoje com foco nos homens. Doutor Tiago Bodanese, vou começar com a pergunta do nosso público de casa. Pode colocar, produção? O Pedro, quero saber sobre o rosto. O que dá para melhorar? Tenho pálpebras caídas e muita olheira. Então, Pedro, para as pálpebras caídas, que dá realmente aquele aspecto de cansado, os pacientes se queixam muito disso, Flávia, no consultório. A gente tem que avaliar o grau dessa pálpebra caída. Muitas vezes, você precisa, sim, passar por um procedimento cirúrgico
é um procedimento relativamente simples, rápido, que a gente acaba removendo esse excesso de pele aqui. Por quê? Porque isso pesa com o tempo. E muitas vezes, Flávia, não é só questão de idade, muitas vezes é genético. A pessoa tem na família esse excesso de pálpebras e a gente precisa remover com uma pequena incisão aqui. Geralmente, quando você abre o olho, essa cicatriz fica escondidinha, tá? Geralmente evolui muito bem. Quando é mais avançado, Pedro, você tem uma pálpebra muito caída, daí a gente muitas vezes tem que ampliar a incisão um pouquinho para o lateral. Por isso que é bom fazer cedo, preventivamente. E a questão da olheira, muitas vezes tem que avaliar qual tipo da olheira. Pode estar relacionado a algumas doenças, como, por exemplo, rinite alérgica. Ah, não sabia. Tá? É bem interessante isso, a gente tem estudado muito isso aí para procurar trazer o melhor resultado para o paciente. Então, muitas vezes é bom você ver se você não tem uma doença base para procurar tratar. Segundo, para quem tem olheira, a gente tem que avaliar duas coisas. Uma é a cor. Então, a cor geralmente está associada a vasos, a pequenas veias que dilatam, que a gente pode tratar com lasers, muitas vezes. Ou, se você tem aquelas bolsas, as bolsinhas, a gente muitas vezes pode usar de preenchedores para tentar amenizar essas bolsas. No caso das bolsas maiores, geralmente são 3 bolsas, a gente muitas vezes tem que fazer um procedimento cirúrgico. A gente pode remover essas pequenas bolsas através de uma incisão muito pequena, que é rente aos cílios, que fica bem escondidinha quando você está com o olho. Geralmente, praticamente não aparece a cicatriz, tá? Então, esse seria o tratamento, Pedro. Mas claro que seria bom avaliar, né? Doutor, o doutor falou no outro bloco sobre a questão dos preenchedores, do botox, né? Quando que o homem deve começar esse tratamento? Porque eu sei que também trabalha como prevenção. Exatamente, Flávia. O homem deve começar o tratamento com toxina botulínica, com preenchedores, assim que tiver expressão facial evidente. Por exemplo, em torno dos 20, 30 anos, se você já é expressivo, se você já marca a testa, isso é muito comum nos homens, presta atenção. O homem tem a musculatura maior, muitas vezes uma hipertrofia muscular maior que na mulher. Então, a gente precisa começar a tratar antes. Então, começar com toxina botulínica cedo, você vai prevenir de ter marcas de expressão Aquelas marquinhas fixas. Que a gente vê. Exatamente, que é muito comum o homem vir no consultório e se queixar, Flávia. Ah, eu pareço bravo. Eu não sou bravo, doutor, mas todo mundo acha que eu estou bravo, né? Sim. Por quê? Porque criou marcas, criou vincos na testa e aqui, na glabela, ou mesmo pé de galinha, que já não são mais dinâmicos, eles são estáticos, ou seja, eles já ficaram marcados. E daí a gente tem que usar de outros tratamentos, não só toxina botulínica, para resolver esse problema. Tem mais participações? Marcelo, aquela cirurgia para diminuir as mamas, como é a recuperação? Excelente, Marcelo. Mama masculina, né? Lembrando que a gente está falando. No homem, gente, existe uma doença, uma alteração que se chama ginecomastia, que muitas vezes pelo excesso do hormônio faz aumentar as mamas. E o homem é incomodado para tirar a camiseta, principalmente na nossa região aqui litorânea. Calor, né? O homem muitas vezes não vai para a praia, não tira a camiseta porque tem umas pequenas mamas. Então, gente, primeira coisa, tem que avaliar se não tem risco de câncer. Se realmente é ginecomastia, porque 1% dos cânceres... Exatamente, 1% dos cânceres de mama são em homens. Então, a gente tem que fazer uma avaliação médica, tá? Primeiramente. Segundo, constatando que a ginecomastia, tem que avaliar se a ginecomastia é decorrente do aumento da glândula ou se é decorrente do aumento de gordura, ou se é decorrente dos dois, né? Então, seria a terceira opção. A gente precisa tratar daí de uma forma, geralmente é cirúrgico, geralmente é feita uma pequena incisão em volta ali da areola do homem, ou se realiza uma pequena lipoaspiração, ou se remove também o excesso dessa glândula, ou se faz os dois. Muitas vezes a gente orienta a remover o excesso da glândula, não toda a glândula. Por quê? Porque senão pode ficar uma depressão, né? Mas é bem interessante essa pergunta, é muito comum aqui na nossa região essa procura para tratamento de ginecomastia. Tem mais, produção? Júlio, a cirurgia para colocar a gente falou no outro bloco, colocar a barriga de tanquinho, viu? O Júlio está pensando na barriga de tanquinho. É muito complexa? Quem que pode fazer? Aproveitando essa pergunta do Júlio, a pessoa tem que ter um corpo harmônico para o doutor fazer a barriga de tanquinho, né? Se a pessoa está meio acima do peso e faz o tanquinho, também não tem o resultado como a pessoa pode esperar, né, doutor? É isso? É isso mesmo, Flávia. Então, Júlio, é o seguinte, primeiro a gente tem que avaliar isso que a Flávia falou. Como está o teu corpo? Se você está acima do peso, a gente orienta muitas vezes perder peso. Se você é um paciente que tem muita gordura, muitas vezes a lipoaspiração pode sim desenhar teu abdômen. A gente pode fazer a lipoaspiração tradicional ou essa lipoaspiração de alta definição,
tem vários tipos de lipoaspiração que pode ser feito, desde a questão de desenhar o teu abdômen, desenhar a musculatura, mas temos que avaliar também a questão da pele. Então, quem que pode fazer isso? Quem tem a pele boa. Quem tem muita pele, tá? Quem tem muita flacidez, muitas vezes tem que fazer a remoção dessa pele através de uma abdominoplastia. Tem outra situação. Se você tem muitas vezes essa musculatura aberta, isso também pode acontecer em homens, chama diástase de reto, que acontece muitas vezes na mulher pela gravidez, no homem também pode acontecer. A gente excluir que não tenha hérnias. Não tendo hérnias, que tem que ser tratado, a gente pode fechar essa musculatura para dar um abdômen mais definido. Claro que você, Júlio, seria indicado fazer também a academia para ajudar a definir essa musculatura. Mas a gente pode, através da cirurgia plástica, te ajudar com isso, com certeza. Doutor, última pergunta. A mulher tem um papel bem importante nessa questão de incentivar o homem a ser mais vaidoso, né? Tem. Excelente. Gente, por favor, apoiem os seus maridos, os seus companheiros, os seus namorados, tá? É muito interessante isso. O homem quer fazer as coisas? Quer. Mas ele muitas vezes pode ter preconceito, pode ter medo, e até pela sociedade, né? Então é legal esse bate-papo para que as mulheres, sim, apoiem os seus companheiros, os homens, para quê? Para que eles, sim, possam se manter mais bonitos, mais jovens, isso melhora a autoestima, a cabeça é muito importante, tá? E é uma dica agora para o nosso Novembro Azul, né? Isso aí. Muito obrigada pelas informações, doutor. E você de casa que ainda quer tirar algumas dúvidas com o doutor, corre para o Instagram, que é o @Dr. Tiago Bodanese, está aparecendo na tela para vocês. Até a próxima, doutor. Tchau, tchau. Até a próxima, Flávia.